Olá, garotinhos, tudo tranquilo com vocês? Então, olha lá. Então, hoje nós vamos iniciar as gimnospermas. Então, já vimos as briófitas, já vimos as pteridófitas, e agora vamos entrar nas gimnospermas, tá? Então, ó, seria na verdade, ele foi tratado como fílum por muito tempo, hoje não é mais fílum das gimnospermas, né? As gimnospermas é um grupo que tem vários fílums, mas deixa quieto, tá? Só para saberem que foi mudado, mas para vocês não chegou ainda, tá? Então, ó, gimnospermas é aquela plantinha que já deu um pulo evolutivo, tá? Então já é mais evoluída que as pteridófitas que nós tínhamos falado na última aula. E o que caracteriza as gimnospermas é exatamente ela ter a palavra gimno, né, e esperma, ou seja, vocês já sabem que significa sementes nuas. Professor, eu não me lembro, mas por que sementes nuas? Porque elas não estão contidas em fruto. Melhor ainda, para vocês do terceiro ano, né, aquele macetinho legal, porque não tem ovário. Planta que não tem ovário é uma planta que não tem fruto. Mas, professora, ela tem óvulo? Pior que tem. Então, esse grupo de plantas é um grupo de plantas que tem óvulo, mas não tem ovário. O óvulo vai formar semente, tá? E o ovário, como não tem, não vai ter fruto. Por isso o termo significa sementes nuas. Gimno, para quem não lembra, vem de gimnásio. Ginásio São José, né? Lógico que ginásio depois mudou, né? Mas no princípio, lá na Atenas antiga, na Grécia antiga, né? Ginásio é onde se praticava exercícios físicos. E os caras que iam lá naquela época não tinha calçãozinho. Quando eles iam praticar esporte, eles ficavam peladão. Então, sementes peladonas. Tá? Sementes não contidas dentro de fruta. Sementes nuas, o termo é esse, sementes nuas mesmo. Vocês vão achar em livros, sementes nuas. Ok? Professor, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando justamente daquele grupo de plantas aonde nós vamos ter o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, aonde nós vamos ter o Pinus eliote, que é o pinheirinho americano, aonde nós vamos ter a ginkgo biloba, que é aquela planta, né, que hoje é usada para fazer chá e etc. Então, uma grande quantidade de plantas que tiveram a sua origem naquele período frio que o nosso planeta passou. São plantas especializadas ao frio, né? Tanto que o pinheiro do Paraná, o pinus, ele se dá muito bem aqui no sul, justamente por causa do frio. Né? Você vai plantar um pinheiro do Paraná lá, né, no norte, né, lá no nordeste, você vai ver que lá no nordeste não tem frio, ele não vai gerar o pinheiro, até pode ser que gere, tá? Mas ele não vai amadurecer sexualmente. Então, não amadurecendo sexualmente, lá no nordeste você não tem o nosso pinheiro. Então, se você falar lá em comer pinhão, os caras não sabem nem o que você está falando. Do que você está falando, né? O cara não conhece isso, não tem a nossa mania, né? E nessas épocas do ano está consumindo pinhãozão aí. E o pinhão, o que é? Semente. Né? E pode ver que essa semente está contida na pinha. E a pinha não é um fruto. O ano passado eu falei 1 milhão de vezes. Cuidado, gente. Existem textos que parece que está tudo certinho, mas lá no meio do texto ele troca uma palavrinha pela errada, tipo, o pinheiro do Paraná é o símbolo não sei das quantas, e você vai lendo, está tudo certo, e ele lá em determinadas épocas do ano, ele produz o fruto, né, da pinha que vai dar o pinhão, né, que é o fruto do pinheiro, sei lá. Errado, não tem fruto. Fruto é aquela mimosa que você está comendo lá, aquela laranja que você comeu, aquilo é fruto. E as sementinhas estão dentro do fruto, lá nas angiospermas. Nas gimnospermas, não. Então, lembraram disso, né? Por causa disso, nós temos alguns conceitos agora um pouquinho diferentes.
tanto as gimnospermas, que é o que nós estamos estudando agora, quanto as angiospermas, elas são classificadas como fanerógamas. Fanerógamas são aquelas plantas em que eu consigo ver o aparelho reprodutivo. Tá? Então, tanto que pode ver, ó, faneron significa aparente, visíveis. Eu consigo ver a parte reprodutiva, a parte produtora dos gametas. Eu consigo ver isso nas gimnospermas e nas angiospermas. Por isso elas são fanerógamas, são conhecidas, né, como fanerógamas. Tá certo? Ou também conhecidas como espermatófitas. Por que espermatófita? Porque tanto uma quanto a outra produzem sementes. As que produzem semente são chamadas de espermatófitas. Lembrem que briófita e pteridófita não produzem semente. Ah, mas o grão de pólen, nada a ver. Tá? Então, ó, semente é o óvulo em desenvolvimento, ok? Então, só gimnospermas e angiospermas é que vão ter semente. As outras que nós vimos até aqui, nenhuma delas produz. Tá certo? Uma outra coisa muito importante é que essas plantas, elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Elas não precisam mais de água para fazer a reprodução. Professor, então elas não precisam de água para viver? Claro que precisam, como qualquer ser vivo. A gente precisa de água para fazer as reações dentro das células, etc. Ela precisa de água. Agora, ela não precisa mais de água para fazer a reprodução. Lembra lá nas briófitas, pteridófitas, que o anterozoide tinha que sair nadando até encontrar o arquegônio, entrar dentro do arquegônio, fecundar na oosfera que tinha lá dentro, né? Então precisava de água para ele se deslocar. Aqui não precisa. Tá, professor, mas então como que ele faz para se deslocar? Pior que a parte feminina nem precisa se deslocar. Tá? A parte masculina vai se deslocar através do grão de pólen que surge agora. Mas grão de pólen não é a mesma coisa. Não é. Grão de pólen surge agora. Tá? Mas eu pensei, não pense nesse lado. Tá? Grão de pólen apareceu pela primeira vez aqui. Tá? Tem gente que confunde grão de pólen com esporo. Não tem nada a ver. Tá? O grão de pólen é uma estrutura que tem várias células dentro dele. O grão de pólen é uma célula que, quando cai no chão, né, ela vai dar origem ao gametófito. Tá? Lembram? Aqui não. Aqui é diferente. Tá? Aqui nós vamos ter semente, que é uma outra estrutura também. Mas o grão de pólen, ele vai fecundar a parte feminina. Opa! Né? Então, só as gimnospermas e angiospermas é que vão ter grão de pólen. As angiospermas é produzida na flor. Aqui nas gimnospermas, nós vamos ver que ela é produzida numa estrutura diferente, né, que é a pinha, né, o estróbilo, que daqui a pouco nós vamos falar com vocês. Certo? Então, veja lá, o grão de pólen, quando ele encontra a parte feminina, ele vai germinar. Ele vai começar a germinar. Como assim, professor? Mas ele não caiu, não está na terra, mas ele germina lá onde ele encontrou a parte feminina. Essa é uma diferença marcante entre gimnospermas e angiospermas das demais flores, das demais plantas. Tá? Lembra que aquelas precisavam de água lá atrás. Essa aqui não. Essa aqui, ele vai chegar até a parte feminina e, ao invés de cair no chão para germinar, ele vai germinar lá em cima, na planta. Então, ele não precisa daquela água ambiental. Mas como assim? Vai nascer um pinheiro em cima de outro pinheiro? Não. Da germinação vai se formar a semente. Então, tem os passos a mais, né? A semente depois é que vai gerar um outro pinheirinho. Mas a fecundação, a germinação inicial, a formação do gametófito vai ocorrer lá nas alturas, lá em cima da árvore. Tá?
Quando você olha para um pinheiro, o que você está vendo? O esporófito. Quando você olha para o pinheiro, você está vendo o esporófito. O esporófito é o quê? 2 Ns. O gametófito é N, por isso que todas as plantas têm o ciclo haplo, diplo, bionte. Então, ó, o pinheiro, a planta gimnosperma que você está vendo, é a parte esporofítica. Só que lá em cima, na hora de formar, entre aspas, o antigo esporo, ela vai formar uma estrutura muito mais complexa, chamada de grão de pólen. Só não posso dizer que o grão de pólen seria um esporo muito, muito melhorado. Isso aí. Ele sofreu, né, muitas modificações, justamente para não precisar mais da água e para poder ser levado pelo vento, né, anemófila, então vai ser anemofilia, porque vai ser levada pelo vento, até encontrar uma parte feminina. Lá na parte feminina, isso tudo a gente vai ver, tá? Eu só estou falando isso porque eu quero chegar ali naquele termo sifonogamia, que vocês estão vendo ali, tá? Então, vai chegar lá e o grão de pólen, ele vai começar a formar uma estruturazinha que parece um sifão. A pessoa não sei o que é um sifão. Olha embaixo da pia, tá? Do banheiro, pia lá do lavatório, e você vai ver que ela tem a forma de uma letra J. A mesma coisa, você tem um grãozinho de pólen aqui, só vou fazer um esquema, tá? Depois a gente vê em detalhes. E quando ele for fecundar, ele vai formar um... começa a crescer. Nossa, a pessoa está crescendo. Né? Vai crescendo, crescendo e dobra para fazer a fecundação. Lembra o Jzinho. E esse J, então, um sifão, né? Quando a fecundação é feita por sifão, a gente chama de fecundação por sifonogamia, tá? Sifonogamia. Isso é característica de angiosperma e de gimnosperma. A fecundação é por sifonogamia. As plantas são sifonógamas, justamente por causa desse tipo de fecundação. Mas tá, e daí? É nesse tipo de fecundação aqui que nós temos uma célulazinha aqui que vai fazer a união, né? N com N para formar uma plantinha, ou uma semente, no caso, 2 Ns. Tá? Então, só guarde isso, né? Que é por sifonogamia. Tá certo? Elas são traqueófitas, assim como todas as plantas. As únicas que não são traqueófitas são as briófitas. Todas as outras plantas são traqueófitas. Então, tem xilema, tem floema, dentro dela, e as únicas traqueófitas que fazem a reprodução por sifonogamia, ou que começam a reprodução por sifonogamia, seria as gimnospermas. Antes você não tem sifonogamia, tá? E aí tem o esporófito, lembram? Né? O esporófito, aquele pedúnculozinho em cima das briófitas, formadoras de esporo. Agora ele vai estar ligado à reprodução sexuada, o que não acontecia lá atrás. Tá? Lá atrás, lembra, eu falava para vocês assim, o esporo de mesmo sozinho, caindo no chão, germina, formando uma outra plantinha. Aqui não. Aqui o esporo vai ser transformado em grão de pólen, que vai fazer o que a gente chama de reprodução sexuada. Então, uma grande diferença também. Nós vamos ter o quê? O grão de pólen, se cair no chão, não dá nada. Morre. Morre. É uma célula, morre. Tá? Então ele não consegue fazer nada, não consegue germinar. Ele precisa, né, encontrar a parte feminina. E ele, né, os grãos de pólen são produzidos em estruturas chamadas de estróbilo. Ah, mas essa palavra quem errar na prova, quero tirar 30 pontos das 10 que vale. Vai ficar me devendo 20. Ó, estróbilo vem do sobrenome do professor, né? Só que o sobrenome do professor é com S. Estrobilo. Tá? E esse aqui é com E, estróbilo. Certo? Então, ó, o estróbilo é onde é formado, né, tanto os gametas masculinos como em outros estróbilos o gameta feminino. Então, ó, existe estróbilo feminino e existe estróbilo masculino. Tá? Então tem estróbilo feminino, estróbilo masculino. Tem plantas, inclusive, que são monóicas, que têm os dois. Tem o estróbilo masculino, tem o estróbilo feminino no mesmo pé.
O pinheiro do Paraná, Araucaria angustifolia, ele é dioico. Ele tem o pinheiro que abriga a parte masculina e tem pinheiros que abrigam a parte feminina. Professor, por que você falou abriga? Não tem pinheiro macho e pinheiro fêmea? Pior que não. Tá? Na verdade, lembram? A parte esporofítica, ela não é sexuada. Tá? Então, o pinheiro é a parte esporofítica, ele não tem sexo. Mas ele abriga lá nas suas partezinhas, né, lá de cima das folhinhas, uma estrutura que vai formar, né, a parte masculina. Tá certo? Mas ele, como esporófito, não tem sexo. Mas todo mundo fala, professor, em pinheiro macho e pinheiro fêmea. E é por isso que a gente continua falando, porque já ficou uma coisa popular. Mas biologicamente a gente diz assim, existe o pinheiro que abriga a parte masculina, que a gente chama de pinheiro macho. E existem pinheiros que abrigam a parte feminina e que a gente chama de pinheiro fêmea. Tá? E que o grão de pólen tem que ir do pinheiro, entre aspas, macho, até o pinheiro, entre aspas, fêmea. Nossa, professor, mas isso é tão complicado, vai cair isso. Na verdade, eu estou dando para vocês a mais, inclusive, né, do que vocês precisam saber. Mas se vocês chegarem no vestibular, né, vocês vão matar a pau lá, tá? É assim, ó. Para quem vai tentar aula especializada, vai, digamos lá, fazer aquele vestibular e que vai tentar medicina, odonto, ou enfermagem, ou qualquer área ligada à parte biológica, que vai ter aquela prova específica, esse é bom saber, tá? Agora, se você vai fazer engenharia, vai fazer arquitetura, alguma coisa assim, entenda o contexto, tá? Então, por exemplo, esse negócio de pinheiro macho, que tem aquela parte que forma a fêmea, nunca vai cair para você no teu vestibular, tá? Na parte específica, ok? Então, é o geralzão, aquela primeira prova que você tem que tirar o máximo de nota, né, para depois ir para geral, né, provavelmente isso não vai aparecer lá. Tá? Então, fique mais tranquilo. Entenda, como eu falei para vocês, o sistema, né, como é que acontecem as coisas. Depois, a gente vai guardando esses nomezinhos que aparecem aí para vocês. Ok? Vamos dar uma olhadinha como que é, ou melhor, como que é o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, né? Então, ó, nesses lidinhos aqui, ó, tá aparecendo, ó, estróbilo masculino, aquele pequenininho lá em cima, ó, tá? Isso aqui, ó. Nossa, professor, esse trubisquinho pequeno aí é o estróbilo masculino? É. E o estróbilo feminino? O estróbilo feminino é esse grandão que vocês estão vendo aqui. É a pinha que eu falei para vocês. Pinha, no termo correto, é só o estróbilo feminino, tá? Pinha é o estróbilo feminino, que é esse grandão que vocês estão vendo aqui. Por falar em grandão, ó, um macete, tá? Não esqueça. Tudo que se refere à parte masculina das gimnospermas e angiospermas sempre vai ter a palavra micro, de pequeno, na frente. Então, microsporângio, tá? Micro na frente. Já o que é da parte feminina vai estar sempre mega, grande. Porque aqui começou a haver uma diferença entre o esporo, que lá no outro eram tudo isósporos, lembram? Esporos iguais, tá? Aqui começou a ficar diferente. O esporo masculino, que vai se transformar no grão de pólen, ele é pequenininho. Enquanto que o esporo, que vai formar lá o óvulo, que não é o gameta, o óvulo feminino, ele é grandão. Então, começou a haver uma diferença. Um é pequenininho, o outro ficou grande. Tá? Então, nós temos uma heterosporia agora, justamente porque eles têm tamanhos diferentes. Então, sempre que aparecer a palavrinha micro, você sabe que é piquititinho. Tá? E é masculino. Quando aparecer mega, é feminino e é sempre grande. Por quê? Porque ela é que vai ter toda aquela estrutura de germinação e formação da semente, que a parte masculina não precisa ter. Tá? Então vamos para frente. Ó. Mais um detalhe. Ó. Nesse detalhezinho aqui, vocês estão vendo aqui, ó, os grãos de pólen que estão sendo produzidos aqui, nesse estróbilo masculino, tá? E aqui, ó, o estróbilo feminino que vai receber o grão de pólen. E aí vai formar o óvulo. De novo, gente. Nos animais, o gameta feminino, digo, é o óvulo. Nos animais. Nas plantas,
óvulo não é o gameta feminino. Lembram? O gameta feminino nos vegetais é a oosfera. Então, ó, isso faz uma confusão desgrenhenta na cabeça das pessoas, tá certo? Menos de vocês. Vocês têm que lembrar, o gameta feminino não é o óvulo. O óvulo vai ser uma estrutura grande que vai formar a semente. Tá? Isso é o óvulo feminino, é da planta. Certo? Então, cuidado lá, não vão me confundir. Isso é bom vocês anotarem, é bom escrever, é bom pôr um asterisquinho lá, porque é uma partezinha que vai fazer a diferença lá no vestibular. Então não esqueça, oosfera é o gameta feminino. Óvulo é a estrutura formadora da semente. Tranquilo? E aí você tem lá, né? O que é o grão de pólen, professor? Bom, depende. Grão de pólen é assim. Se o grão de pólen, tá, foi formado aqui e tem a cara de um Mickey, vocês já vão ver a cara dele, ele é chamado, nesse caso, né, gameta imaturo ou gameta jovem. Quando aqui está produzindo grão de pólen, né, esse grão de pólen é o gameta imaturo. Ele tem a carinha de um Mickey, assim, né? Ele tem uma orelhinha, ele tem uma partezinha mais redonda aqui embaixo, ele tem mais uma orelhinha aqui, tá? E aí fecha aqui a partezinha aqui de cima. Parece a carinha do Mickey. E aqui ele tem 2 células, tá? Então, nessa fase, ele é o gameta masculino jovem. Ele ainda não está maduro, certo? É isso aqui que vai viajar com o vento até essa parte masculina aqui. E no adulto, então, né, esse aqui, quando chega aqui, ele vai ficar adulto, e no adulto a gente chama de gameta masculino o tubo polínico, o tubozinho em J que eu tinha falado para vocês lá de sifão. Aquele tubozinho em sifão é chamado de tubo polínico. Aquele é o gametófito masculino. O gametófito feminino é o saco embrionário aonde está dentro a oosfera, que é o gameta. Então, lá dentro, o gametinha tem a oosfera, que depois nós vamos falar e vamos mostrar para vocês. Tá? Então, aqui você tem lá, ó, a masculina e aqui a feminina, só para vocês verem o tamanho. Mais um exemplo de uma outra planta, né? Aqui, ó, ele está falando das folhas aciculadas, lembram? As folhas aciculadas, elas são folhas porque esses vegetais, as gimnospermas, são vegetais de frio. Então, eles vêm da onde neva. E onde neva, o tamanho das folhas é muito importante. Quanto mais fininhas, menos neve consegue parar em cima delas. E elas conseguem fazer a fotossíntese. Se elas tivessem um limbo foliar muito grande, né, um limbo foliar assim, grandão, e a neve parasse em cima das folhas, ela iria congelar a partezinha de abertura e fechamento dos estômatos e tudo mais lá, que vocês já sabem da botânica. Então, para se proteger do frio, elas são aciculares. Assim como o nosso pinheiro, nós temos a grimpa, que é a folha. Então, aquela forma dela, né, da grimpa, de um chapeuzinho assim, né, faz com que a neve escorra e não pare em cima dela. A própria forma do pinheiro, né, a própria forma do pinheiro é aquela forma que faz com que ele consiga se livrar da neve mais facilmente. A neve cai aqui em cima e rola. Tá? Lembra que o ano passado eu falei para vocês? Por isso que os chalés, né, lá na Europa, eles são feitos com o telhado bem inclinado, né? Ah, mas o chalé lá do baú também é... Não, quiseram imitar, né, a parte de montanha. Mas o telhado dessa forma faz que quando a neve cai no telhado, ela não pare, ela não se acumule em cima. Se acumular é perigoso, neve pesa. E conforme vai se acumulando, pode fazer o telhado vir abaixo. Se começasse a nevar aqui na nossa cidade, como neva na Europa, dificilmente alguma casa ficaria inteira. Tá? O peso da neve em cima do telhado faria ela desmoronar. Vocês já imaginaram um posto de gasolina, que é retão, né? Neve acumulando ali? A estrutura metálica não ia aguentar, né? Mesmo as treliçazinhas que tem embaixo ali para segurar a estrutura não ia aguentar, ela ia se dobrar sobre ela mesmo. Tá? Então, entrar em colapso.
Então, essa forma inclinada dos pinheiros é uma forma de defesa ao frio também, né? A própria pinha, se vocês olharem, ó, ela tem também uma forma protetora, tá? Para evitar a neve acumulada em cima dela. Tá? Tudo isso são o quê? Especializações a uma vida fria, a um período do planeta onde você teve uma era glacial. Quando essa era glacial começou a diminuir, surgiram as gimnospermas. E só depois veio as angiospermas, quando o planeta já estava mais quentinho, né? E aí elas dispararam, aí elas se espalharam pelo planeta inteiro, as angiospermas, né? Porque aí elas estão mais bem preparadas que as gimnospermas para sobreviver num ambiente agora mais quentinho. Tá? Mas como o nosso planeta ainda tem, né, regiões temperadas, que tem as 4 estações bem definidas, essas plantas no inverno aproveitam, né, para fazer a sua reprodução, certo? Ou pelo menos para estimulá-las a se desenvolver. De novo aqui, o estróbilo masculino aqui, o estróbilo feminino ali. Nas plantas que tem os dois, normalmente os estróbilos masculinos estão na parte de baixo e a parte feminina de cima. Por quê, professor? Porque a polinização é pelo vento. Então, os machos, a parte masculina ficando embaixo, quando bate o vento, leva elas longe da parte feminina desse mesmo pinheiro, para que não ocorra que a autofecundação, para que a fecundação seja a fecundação cruzada, para que o grão de pólen de uma outra árvore chegue até essa, e não da mesma. Mas por que elas não podem fazer a autofecundação? Até pode. Mas aí o que vai acontecer? Vão nascer clones. E se tiver algum problema, né, um clone tiver algum problema, todas as demais vão ter problemas também. Então, essa reprodução cruzada, onde você tem lá árvores da mesma espécie, mas fazendo a polinização entre elas, vai fazer com que o negócio fique bem melhor. Tá? Então, ocorra de uma forma em que as plantinhas que vão nascer sejam plantinhas que tenham aquela interação genética, que tenham lá uma diversidade genética maior, o que garante a sobrevivência. Então, até aqui foram termos gerais, que nós estamos falando tanto da parte masculina quanto feminina ao mesmo tempo. Agora nós vamos começar a particularizar cada uma delas. Nossa, professor, mas isso é muito difícil. Não, gente, na verdade, não é difícil, ela tem nomes complicados. Então vamos lá. Vamos falar da parte masculina. Pelo menos vamos mostrar a parte masculina agora nessa aula e a parte feminina, e depois a gente vai particularizar na outra aula, tá? Então, ó, esse é o estróbilo masculino, tá? O estróbilo masculino tá aí no desenho, tá? É pequenininho, vocês estão vendo ele aqui. E dentro dele, ó, o que vocês veem? Uma porção de escaminha. Cada escaminha dessa que tem lá, ó, tá cheio de célulazinhas lá dentro, estão vendo? Cada pontinho desse que você está vendo lá é o quê? É um grão de pólen. Olha que está o grão de pólen, professor. O grão de pólen está aqui, ó, bem no canto abaixo aqui, ó. Aqui é o grão de pólen, ó. Ó o Mickey, olha lá, o Mickeyzinho lá, tá? Então aqui está cheio dessas células, são bilhões de célulazinhas. Mas por que tanto, professor? Porque vai pelo vento. E indo pelo vento, ele não tem zoinho para ver onde é que está o outro pinheiro. Ali tem um pinheiro, vamos lá? Não, né? É o vento que vai fazer a polinização ao acaso. Então tem que produzir muito para que as chances de algum consiga encontrar uma outra árvore com o estróbilo feminino, né? As chances seriam maiores, né? Então, uma grande quantidade, espalhar pelo vento e seja o que Deus quiser. Aqueles que encontrar vão fecundar, os que não encontrar não vão. E às vezes até chegam alguns que fecundam e ficam partes femininas sem fecundar. Quem já destruiu uma pinha, né? Ah, professor, lá na minha chácara tem os pinheiros, lá eu peguei umas pinhas, daí quando eu fui quebrar as pinhas, estava tudo falhada. O que é o falhado? O falhado é quando, por exemplo, o grão de pólen não atingiu a parte feminina. Se não atingiu a parte feminina, ela não se desenvolveu na semente. Se não se desenvolveu na semente, fica aquela lasquinha, aquela escaminha, né, fininha, que não se desenvolveu. Então tem festa junina, né, que né, esse ano a gente não viu, né, mas nas festas juninas que negócio é adivinhe quantos pinhão tem na pinha. Tá? Você vai saber
tirando, destruindo ela lá e vendo quantos falhados e quantos fecundados. Os fecundados se transformaram em sementes. Os não fecundados ficaram lá, o falhadinho. Observe como o grão de pólen, ele não é, por exemplo, como um esporo, tá? Ele é formado no mínimo por 2 células aqui, tá? Que está mostrando no desenho, mas aqui, nas células mães de grão de pólen, aqui dentro, ó, nós temos mais células aqui que vão formar os pólenzinhos. Esses pólenzinhos têm, né, 2 células separadas aqui e toda uma estrutura complexa que vai fazer ele ser levado pelo vento. Essas aletas que vocês estão vendo aqui, né, essas orelhinhas do Mickey aqui que vocês estão vendo, servem justamente para que ele seja levado a longa distância pelo vento. Fisicamente falando para vocês, ela é oca, tá? Aqui no meio ó, tem ar, certo? Tá, e o que tem isso? Primeira coisa, deixa ele levinho. Tá, isso eu sei. Segunda coisa, quando sai sol, e isso acontece normalmente na primavera, tá? O sol aquece esse ar que tá, esse ar que está aqui dentro, tá? E esse ar esquenta. E a casquinha mantém esse ar quente. O ar quente faz o quê? Ajuda na flutuabilidade. Bater o vento vai levar eles lá em cima. E aí, por aquecimento, eles vão, lógico, não é um balão, né? Não vai subir, né? Ele só aqueceu. Então, na hora de descer, ele desce mais devagarzinho e vai se espalhando por uma área bem maior. Então, isso aqui que é? É uma especializaçãozinha do grão de pólen. Ele tem essa especialização para ser levado a longas distâncias. Visualizaram? Veja que eu não estou falando nada ainda de fecundação. Nós estamos só mostrando para vocês a parte masculina e agora a parte feminina para vocês entenderem bem como é que isso funciona. Tranquilo? Então, ó, para a gente terminar, a parte feminina seria essa aqui. Ó, gente, isso aqui, então tá, então vamos lá. Nós temos aqui, né, a pinha, cada lasquinha da pinha, cada escaminha dela, vocês estão vendo aqui, tá? Essa escaminha, tá? Tem a bracteazinha, tem o carpelinho, vocês não precisam saber, tá? Mas, ó, aqui embaixo, escondidinho, lá embaixo daquela escaminha, nós temos o óvulo. Olha a diferença, ó. Óvulo é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o óvulo. Toda essa estrutura aqui, tá? E o gameta mesmo, né, que vocês sabem que é... Como é que é o nome do gameta feminino mesmo? O oosfera, ela tá aqui dentro, ó. Cadê o mouse aqui? O oosfera tá aqui, ó. É isso aqui que vai ser fecundado, tá? Então, diferente do óvulo de um animal. Então, ó, o óvulo é toda essa estruturazinha aqui. Ó, o grão de pólen, ele vai parar aqui, ó, gente. Tá? Aqui na portinha, ó. Lembra aquele sifão? Aquele sifão, ele vai, já adiantando um pouquinho para você, e vai fecundar lá. Então, essa é a partezinha feminina. No caso da pinha feminina, em cada escaminha dessa, cada escaminha, tá vendo aqui, ó, detalhe, ó, cada escaminha você tem essa estrutura aqui. Talvez vocês já tenham até visto. Às vezes, por aí, a gente encontra uma escaminha, né, que é mais ou menos assim, solta, né, e ela tem uma bolinha aqui embaixo, tá, que é a maneira que o pinus acha de espalhar as suas sementes. Depois de fecundada, ó, isso aqui fica alado, ele tem uma asinha, e aí quando tiver bem madurinho, ele solta, né, isso cai girando, vai pelo vento e gira. E quando atinge a terra, como ele está girando, ele já faz um buraquinho. E ali a semente fica enterradinha para dar origem ao novo pinus. Ela é alada, diferente do pinhão, né? Que é grossão. Tá? Então ela é aladazinha. Mas aqui, ó, mesma coisa que o pinhão. Se fosse um pinhão, o pinhão ocuparia toda essa partezinha aqui, né? Tá? Ele é maior, essa parte. No caso do pinus, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Do óvulo, essa aqui, do óvulo, é essa amarelinha que vocês estão vendo aqui, ó, essa estruturazinha bem aqui, ó, tá? Então essa é a parte feminina, é ela que vai ser fecundada. E uma curiosidade só para vocês, normalmente depois de fecundada, a pinha se fecha, tá? Primeiro ela fica fechada, aí lá pelo mês de maio, para primavera, por aí, né? Na primavera, ela abre
e aí ela recebe os grãos de pólen. E os grãos de pólen vão cair lá dentro, tá? Dessas escaminhas aqui. Depois, ela se fecha para proteger a parte feminina. E aí eles ficam guardadinhos lá, né? Aí vai acontecer a fecundação, formação do tubo polínico, que vai fecundar a parte feminina e assim por diante. Então, ó, estróbilo feminino aberto, estróbilo feminino fechado. Às vezes se encontra caída na rua, né? Perto de um pinheiro, alguma coisa, um estróbilo assim, tá? Não vou me dizer que é masculino, tá? Ele é um feminino fechado. O masculino é diferente. Certo? Tranquilo, gentarada? Dúvidas até aqui? Eu sei que vocês não têm dúvidas, né? Que todo mundo entende tudo. Né? Eu até acho que sempre que vocês, né, que eu perguntei dúvidas, não tenho dúvida nenhuma, e na prova, pois é, por que tu não está passando? Eu não sei, mas eu não tinha dúvida. Né? Então, na verdade, a dúvida vai surgir na hora que vocês forem estudar. Tá? E aí, perguntem, vou perguntando lá quando tem dúvidas. Se não tiverem dúvida, então, um abraço, até mais, tchau, tchau, até mais.